Olá, meu nome é Vinícius. Este é o vídeo número 9 da série sobre lógica matemática. E hoje nós iremos realizar a formalização da lógica proposicional. Muito bem, então, o que significa basicamente formalizar? Nesse processo de formalização, os símbolos que são utilizados em si mesmo não possuem nenhum significado inicial e são basicamente utilizados conforme regras de manipulação que são especificadas. Além disso, todas as nossas ferramentas de trabalho, digamos assim, como por exemplo os axiomas que serão utilizados e as regras de inferência, serão apenas aquelas especificadas pelo sistema construído. Então, o que consiste um sistema formal? A gente tem um conjunto de símbolos, que é chamado de alfabeto, um conjunto de expressões, que são sequências finitas desses símbolos, que serão chamadas de fórmulas bem formadas. Essas fórmulas bem formadas eu vou abreviar por FBF ou vou dizer simplesmente fórmulas. E é claro que a gente vai precisar também especificar algumas regras que vão nos permitir construir as fórmulas bem formadas. Daí também deverá existir um conjunto de fórmulas bem formadas que serão chamadas de axiomas. Então, a princípio, numa teoria formal, os axiomas são um conjunto de fórmulas escolhidas dentre o conjunto daquelas fórmulas que são bem formadas. Não há nenhuma exigência prévia de que eles sejam autoevidentes ou que devam existir em uma certa quantidade. E por último, a gente tem que especificar um conjunto de regras de dedução, que serão regras que nos permitirão obter novas fórmulas a partir de fórmulas anteriores dadas. O que a gente vai fazer nesse vídeo é construir um sistema formal para a lógica proposicional. Então, definição. A gente define um sistema formal, que eu vou chamar de L, para a lógica proposicional, da seguinte maneira. Então, nosso alfabeto é composto pelos símbolos de negação, condicional, símbolos auxiliares, que são os parênteses, e variáveis P1, P2, assim por diante. Então, observe que a gente está usando aqui apenas dois conectivos lógicos. Mas lembrando dos nossos vídeos anteriores, a gente viu que esses dois conectivos, o conectivo de negação e o condicional, formam um conjunto adequado de conectivos. Então, essa economia de símbolos utilizados vai facilitar, por exemplo, na hora de a gente realizar algumas provas nesse sistema. Nosso conjunto de fórmulas bem formadas é dado da seguinte maneira. Então, para cada i maior ou igual a 1, pi é uma fórmula bem formada. Se a e b são fórmulas bem formadas, então negação de a e ca, então b, também são fórmulas bem formadas. E o conjunto de todas as fórmulas bem formadas é gerado pelos itens 2.1 e 2.2. Com relação aos axiomas, nosso sistema terá 3 esquemas de axiomas. Então, se A, B e C são fórmulas bem formadas, a gente tem os seguintes axiomas. Então, axioma L1, A implica B implica A. Então, por que é um esquema de axioma? Essas fórmulas A, B e C representam quaisquer fórmulas bem formadas. Então, qualquer fórmula que eu coloque aqui, respeitando esta forma, será um axioma. O axioma L2 é uma condicional. Então, esse é o antecedente. A implica B implica C.
e o consequente é A implica B, implica A implica C. E o último axioma, também uma condicional, o antecedente não A implica não B, consequente B implica A. Então, uma observação inicial é que todos os nossos axiomas são tautologias. Então, a gente pode testar isso usando o método da tabela verdade, colocando variáveis proposicionais no lugar destas fórmulas bem formadas. Por último, as regras de dedução. Nosso sistema L possuirá apenas uma regra de dedução, que a gente chama de modus ponens, que diz o seguinte: se A e B são fórmulas bem formadas, então, a partir de A e A implica B, nós podemos concluir B. Bom, e nesse caso, a gente vai dizer que B é conclusão de A e A implica B por modus ponens, que eu vou representar simplesmente por MP. Muito bem, então a gente especificou o nosso sistema formal para a lógica proposicional. É claro que dependendo da referência, né, do livro que você for estudar, essa formalização pode ser feita de forma diferente, usando outros símbolos e outros axiomas. Agora, um conceito bastante importante que pode ser definido em relação a um sistema formal é o conceito de prova. Então, muito bem, o que é uma prova em um sistema formal? Definição número 2, uma prova em L, que é o nosso sistema formal para a lógica proposicional, é uma sequência A1, A2 até a N de fórmulas bem formadas, de tal maneira que para cada I, né, ou seja, para cada uma dessas fórmulas da sequência, ou essa fórmula AI é um axioma do sistema, ou ela é conclusão obtida de fórmulas anteriores por meio de alguma regra de inferência do sistema. Essa é uma definição mais geral, que pode ser aplicada a qualquer sistema formal. No nosso caso, a gente tem apenas uma regra de inferência. Então, cada fórmula dessa sequência de fórmulas, ela é um axioma, ou ela é obtida de fórmulas anteriores por meio de modus ponens. Bom, nesse caso, a gente diz que esta sequência de fórmulas, né, A1, A2 até a N, então esta prova é a prova de AN, que é a última fórmula da sequência, em L. E da mesma maneira, a gente vai dizer então que essa fórmula AN, que é a última fórmula de uma sequência que é uma prova, a gente vai chamar essa última fórmula de teorema do sistema L, no nosso caso. Então, algumas observações. Percebe que uma prova é uma dedução que parte dos axiomas. Então, se uma prova é uma sequência de fórmulas do sistema, de tal modo que cada fórmula é um axioma ou foi obtida por modus ponens, claro que a primeira fórmula dessa sequência só pode ser um axioma, né? Já que não existe fórmulas anteriores, de tal modo que ela poderia ser obtida por modus ponens. Segunda observação é o seguinte: se A1, A2 até a N é uma prova em L e K é um número menor do que N, então essa subsequência, digamos assim, A1, A2 até a K, também é uma prova em L. E essa última fórmula AK também é um teorema. E por último, uma observação bastante interessante. Veja que um axioma é um teorema, cuja prova é uma sequência de uma única fórmula. Então, se você observar novamente a nossa definição de prova, então a definição de prova é uma sequência de fórmulas, de tal modo que cada fórmula é um axioma ou pode ser obtida por modus ponens.
Então, se eu tomo apenas um axioma, eu tenho uma sequência de uma única fórmula e ela é um axioma, portanto, ela satisfaz a definição de prova. Dessa maneira, um axioma é um teorema do sistema formal. A gente também pode ampliar, digamos assim, essa definição de prova para a ideia de dedução a partir de um conjunto de fórmulas. Então, definição número 3, seja γ um conjunto de fórmulas bem formadas do nosso sistema L, não necessariamente precisam ser axiomas ou teoremas, podem ser fórmulas quaisquer. Então, uma sequência A1, A2, até a N de fórmulas de L é uma dedução a partir de γ se para cada I uma das 3 opções acontece. Então, a I é um axioma de L, ou ela é um elemento desse conjunto γ, ou ainda ela é conclusão obtida de fórmulas anteriores por meio da regra modus ponens, no nosso caso. Mas essa definição é uma definição que vale para qualquer sistema formal. Simplesmente eu posso dizer que essa fórmula I é a conclusão obtida de fórmulas anteriores por meio de alguma regra de inferência do sistema. Então, o que essa definição ampliou em relação à nossa definição de prova? Simplesmente que agora estou tomando um conjunto γ que possui algumas fórmulas que funcionam basicamente como axiomas provisórios, digamos assim. Então, nesse caso, a gente vai dizer o seguinte: essa fórmula AN, que é a última fórmula daquela sequência, que é uma dedução, então vou dizer que essa fórmula AN é dedutível de γ, né, ou consequência de γ em L, ou ainda que ela pode ser obtida a partir de γ. Muito bem, algumas observações. Então veja que uma dedução a partir de γ é uma espécie de prova na qual os elementos de γ podem ser vistos como axiomas temporários. Então, se A é a última fórmula de uma sequência de fórmulas bem formadas, que é uma dedução a partir de γ, eu vou escrever dessa maneira. Então, aqui no caso, eu estou dizendo que A pode ser obtida a partir de γ dentro do sistema L. E veja também que um teorema A do nosso sistema L é uma dedução a partir do conjunto vazio, digamos assim. Então, se você voltar lá na nossa definição de dedução, você vai ver que se a gente eliminar aquele item que diz que um elemento da sequência, que é uma dedução, pode ser um elemento de γ, então se eu elimino esta condição, eu caio novamente na própria definição de prova. Então, se não há nenhuma fórmula em γ, γ é um conjunto vazio, e o que eu tenho é simplesmente um teorema do nosso sistema. Então, eu vou escrever simplesmente desta maneira. Então, aqui eu estou dizendo que A é um teorema do nosso sistema L. Bom, no próximo vídeo eu darei alguns exemplos de provas e deduções dentro do nosso sistema construído. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Então, a gente criou um sistema formal para a lógica proposicional, né? Então, a gente fez a formalização da lógica proposicional. Também definimos as noções de prova e dedução dentro desse sistema. Se você quiser fazer o download dos slides, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.